Pessoal, abro esse vídeo de agora com a fala de Sóstenes Cavalcante agora há pouco no plenário do Congresso Nacional, dizendo que não houve acordo com Hugo Motta para pautar a anistia. Eu ontem trouxe um vídeo aqui após o encerramento da sessão no Congresso Nacional, onde Sóstenes Cavalcante havia afirmado que havia um acordo entre os bolsonaristas e Hugo Motta para pautar a anistia a Jair Bolsonaro. Faço aqui minha meia-culpa porque acabei acreditando na fala de Sóstenes Cavalcante naquele momento, sem esperar a fala do presidente do Congresso Nacional, Hugo Motta. Então eu peço perdão a vocês que acompanham o nosso trabalho, porque eu caí no erro de acreditar no que estava dizendo Sóstenes Cavalcante naquele momento, o que de fato pareceu estranho. Só que o que ele disse ontem, pessoal, metade é inverídica, a parte da anistia é inverídica. Porque o Globo News trouxe a informação de que foi fechado um acordo entre os líderes do PL e Hugo Motta para votar o fim do foro privilegiado. Então não tem acordo pela anistia, porém tem acordo pelo fim do foro privilegiado, segundo informações. Eu vou mostrar para vocês aqui o que disse a Globo. Se isso se concretizar, pessoal, se isso se confirmar, essa informação que saiu na Globo agora há pouco no Globo News, Jair Bolsonaro então teria seus processos movidos para a primeira instância e as decisões do Supremo Tribunal Federal até agora cairiam. Veja primeiro o que disse Sóstenes Cavalcante, depois vamos direto para o que disse o jornalista da Globo que trouxe essa informação. O que faz. E é triste, presidente, ver matérias jornalísticas tendenciosas que querem imputar este ou aquele grupo vitória ou derrota. E ainda pior, desrespeitando a cadeira do presidente da Câmara. E eu quero aqui em alto bom som dizer que ontem, inclusive, eu ouvi fala do deputado Chico Alencar, que quero corroborar com Vossa Excelência, deputado Chico Alencar. O presidente Hugo Motta não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Tá aí a primeira fala. Diferente do que ele disse ontem à noite, ele mesmo se desmente agora dizendo que Hugo Motta não fechou nenhum acordo de pautas com eles. Porém, agora há pouco no Globo News foi revelada a informação de bastidores do Congresso Nacional que foi fechado sim um acordo em relação à mudança no fim do foro privilegiado, o que também favoreceria Jair Bolsonaro. Olha só. O que a gente viu ontem é o final da gestão do Hugo Motta como presidente da Câmara. Ele é um ex-presidente, um futuro ex-presidente. Simplesmente ele perdeu a capacidade de gerir. Ele já havia, como você falou, ele já havia passado do limite na votação do IOF sem negociar com o governo, ao contrário da lógica que ele estava sendo. E ontem ele falou, eu retomo a presidência da Câmara e caso os deputados não saiam ali, eu vou colocar a polícia, eu vou suspender mandato, quer dizer, ou seja, fez uma série de ameaças, dos quais ele não cumpriu nenhuma. Como o Guedinho falou, foi lá pedindo pelo amor de Deus e não conseguiu tirar, desculpa, né, um dos deputados mais medíocres do Congresso, que é o Van Hatten, quer dizer, ou seja, não conseguiu tirar uma coisa básica, que era, ou seja, não conseguiu simplesmente, assim, não teve nenhum papel de liderança. Claramente acabou a gestão dele, como você falou e como a Andrea trouxe, ele está hoje na sombra gigante do Arthur Lira e ele não tem mais nem controle da pauta. A frase dele, não fez acordo nenhum para retomar a presidência, que não tem acordo sim, senhor. O acordo, como você mesmo falou, esse acordo inclui a votação, ou na próxima semana, ou na próxima, mas ainda nas próximas semanas, nas próximas sessões, de um projeto que muda a questão do foro privilegiado para privilegiar, para basicamente tentar anular o processo do senhor Jair Bolsonaro. Ou seja, no fundo, toda essa bagunça, toda essa baderna que a gente viu, ela só tem um único objetivo, é simplesmente conseguir e tentar anular o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, interferir no Supremo Tribunal Federal e fazer com que o Jair Bolsonaro seja candidato em 2026. Então, como vocês viram aí, pessoal, há sim um acordo. Faço meia culpa pelo vídeo que fiz ontem à noite, falando sobre a questão do acordo ser em relação à anistia. Não há acordo em relação à anistia, porém, como vocês viram aí pela revelação da própria Globo News, há acordo em relação ao fim do foro privilegiado. Ou seja, um acordo para basicamente anular os processos envolvendo Jair Bolsonaro. E o Otávio Guedes perdeu a paciência com a frouxidão de Hugo Motta após essa análise no Globo News. Olha só. Isso já está dado. O que a gente viu ontem foi um dia da infâmia. O presidente da Câmara não tem que negociar, pedir, implorar para sentar na cadeira dele. Foi o que o Hugo Motta fez ontem. Aquela cena do Hugo Motta, que a gente vai mostrar, eu acho, daqui a pouco. O Hugo Motta querendo chegar e o Marcelo Van Hatten sentado na cadeira dele. E o doutor Luizinho pedindo, puxa, abrindo caminho, né? Chegar. Isso é um absurdo, isso é golpe. É isso que quiseram fazer com o Lula. Ou seja, quem é eleito não senta, não toma posse.
Então é como a Maria Cristina do Valor, Fernandes do Valor escreveu, é o golpe de 8 de janeiro dos engravatados. É o 8 de janeiro dos engravatados. E o presidente, eu acho que a gente está vendo a imagem ali, está o Hugo Mota ali, deixa eu sentar na minha cadeira. Não vou sair daqui. Aí ali, olha lá a cena. Deixa eu sentar na minha cadeira. Vergonhoso mesmo, pessoal. Multo. E aí vibração porque ele saiu depois, sei lá, quantos minutos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E o Hugo Mota faz descontado, né, ninguém que é eleito tem que pedir favor para sentar na sua cadeira. Ninguém, seja eleito pelo voto direto popular, seja o Hugo Mota que foi eleito pelos representantes do povo. Isso é uma vergonha, isso é uma ofensa à democracia. Isso não é ruim. O Hugo Mota saiu menor nessa crise, mas a democracia também saiu fragilizada. Então é a lei do TACAP, é a lei do golpismo mesmo, do golpismo. Aqui, ó, olha lá, olha que coisa ridícula. Deixa eu sentar, por favor, deixa eu sentar. Deputadinho, ó, sai daí. Não, o Ulisses Guimarães falou, isso é coisa de maluco. Eu não sou presidente do hospício. E o Hugo Mota, com essa cena, ele sucumbiu e hoje representa uma parcela desse parlamento que mais parece o sanatório geral da República do que um parlamento. Um dia infame para a democracia. Tá aí. O Otávio Guedes perdeu a paciência então com o Hugo Mota, pessoal, e expôs ali então a fragilidade, a fraqueza do atual presidente do Congresso Nacional. Ele só é forte quando precisa de alguma pauta contra o povo brasileiro, né, pessoal? Mas aí para negociar com os bolsonaristas, ele praticamente cedeu o que eles precisavam, o fim do foro privilegiado, que beneficiará diretamente Jair Bolsonaro, podendo anular os processos envolvendo o ex-presidente da República que estão no Supremo Tribunal Federal. Então eu deixo aqui a minha meia-culpa registrada em relação a ter acreditado ontem na palavra de Sóstenes Cavalcante, após ele ter dito que havia um acordo firmado entre Hugo Mota pela pauta da anistia em troca da desobstrução do Congresso Nacional. Não houve esse acordo, porém, segundo o Globo News, houve o acordo pelo fim do foro privilegiado, que também beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro e tem um efeito muito parecido com o da anistia. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like, não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscreva no canal, logo mais a gente volta com mais notícias aqui. E compartilhe o vídeo para que todos vejam o que eu trouxe para vocês aqui agora. Ou seja, não conseguiu simplesmente, assim, não teve nenhum papel de liderança. Claramente acabou a gestão dele, como você falou e como a Andrea trouxe, ele está hoje na sombra gigante do Arthur Lira e ele não tem mais nem controle da pauta. A frase dele, não fez acordo nenhum para retomar a presidência, que não tem... Tem acordo sim, senhor. O acordo, como você mesmo falou, esse acordo inclui a votação, ou na próxima semana, ou na próxima, mas ainda nas próximas semanas, nas próximas sessões, de um projeto que muda a questão do foro privilegiado para privilegiar, para basicamente tentar anular o processo do senhor Jair Bolsonaro. Ou seja, no fundo, toda essa bagunça, toda essa baderna que a gente viu, ela só tem um único objetivo. É simplesmente conseguir e tentar anular o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, interferir no Supremo Tribunal Federal e fazer com que o Jair Bolsonaro seja candidato em 2026.